Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre essa pérola que é o Léxico Familiar da Natalia Ginzburg. Esse é mais um livro do nosso projeto Ferrante Indica e há uma semana, mais ou menos, eu tive já a discussão com os apoiadores do canal, que como sempre foi ótima. A Natalia Ginzburg foi uma autora italiana, nascida em 1916 e Léxico Familiar foi seu 8º livro. Foi um livro que foi publicado em 1963. A Natalia, além de escritora, foi tradutora e editora numa das principais editoras italianas, chamada Einaudi, e com esse livro aqui ela ganhou o Prêmio Strega, que é um dos principais prêmios literários italianos. Esse é um livro muito pessoal para ela, é um livro onde ela fala um bocado da sua família num dos períodos mais difíceis da história, que foi o fascismo italiano. A Natalia era de uma família judia, o pai dela era descendente de judeus, o Giuseppe Levi, e ela também era casada com um homem de ascendência russa e também de família judia, o Leone Ginzburg, que além de tudo era antifascista, né? Toda a família da Natalia era antifascista e socialista. E todos os homens da sua família, seu pai, seus irmãos, seu marido, foram presos durante o período fascista. O seu marido, inclusive, foi morto numa prisão fascista em virtude das torturas que ele sofreu lá. Para quem não sabe, a Natalia e o Leone são os pais de um historiador muito famoso, o Carlo Ginzburg, que é o autor de um livro também bastante conhecido, que é O Queijo e os Vermes, que está muito associado à microhistória. Esse é o segundo livro dela que eu leio. Eu já li As Pequenas Virtudes, que é um livro de ensaios e crônicas. É um livro muito gostoso e ele já está resenhado aqui no canal. Vou deixar o link aqui para quem quiser assistir a resenha. E esses livros, eles são um pouco diferentes entre si, porque no As Pequenas Virtudes, a Natália fala bastante de si. E aqui, embora ela vá falar um bocado da sua família, ela fala pouco de si. Ela decide se colocar muito como observadora. Como o próprio título do livro diz, Léxico Familiar, a Natalia vai fazer esse levantamento de uma espécie de linguagem da sua família, da família Levi. Esse livro, a gente pode dizer que é um livro de memórias, bastante focado na família dela. Então ela vai falar muito dos pais dela, em um determinado momento ela fala das avós, ela vai falar bastante dos irmãos e vai falar sobre esse cotidiano familiar durante esse período muito difícil na Itália. O livro cobre mais ou menos o período da década de 1920 a 1950. Então a gente vai acompanhando assim as transformações políticas e as tensões políticas também, bem gradativamente, com inclusive o acirramento das leis raciais, o que vai tornar bastante difícil a vida dessa família judia e antifascista, socialista na Itália de Mussolini. Mas a Natalia decide fazer algo muito curioso e muito interessante aqui. Ao invés de ficar descrevendo as questões políticas na Itália, ela descreve a rotina familiar. Ela fala muito pouco sobre o que ela sente e ela vai contando como era a dinâmica dessa família. Como que essa família, quais eram os hábitos assim mais prosaicos dessa família, viagens de verão que eles faziam, as interações familiares. A gente vai descobrindo que o pai dela é um homem bastante turrão e rabugento e que ele tem vários bordões que são muito engraçados. Isso é muito o peculiar do léxico. São os bordões, os ditos, os provérbios familiares, as expressões que a família usa, e a gente acaba querendo adotar várias delas. O pai dela, por exemplo, chama todo mundo de burro, fala que todos são parvoíces, né? Ele tem um termo que eu amei para falar de fofoca, que é farolagens, né? Então ele tem muito esse vocabulário próprio. E a mãe dela é uma mulher mais otimista, é uma mulher que não consegue passar muito tempo na tristeza, mas ao mesmo tempo é uma mulher com melancolia. Ela sempre acha que ela estava mais feliz antes, ela sempre compara as casas onde ela morava, e nesse sentido a casa anterior era sempre melhor que a outra. Ela tem assim as suas manias e peculiaridades também. Não são pessoas perfeitas. A Natalia descreve bastante a briga entre os irmãos, uma certa selvageria e agressividade entre eles, mas também em relação aos pais, o fato de que o pai tem alguns preconceitos e de que a mãe é muito dependente das empregadas, por exemplo, e de um modo não necessariamente justo sempre. Mas o objetivo desse livro, para Natalia, não parece ser julgar essa família. Muito pelo contrário. Parece ser resgatar
esse estofo emocional que foi essa família nesse período muito estranho, porque apesar de ter muito de prosaico e cotidiano nas coisas que ela descreve aqui, a gente vai gradativamente percebendo os efeitos das questões e dos acontecimentos políticos. Então a gente percebe, por exemplo, quando os irmãos dela vão sendo presos, quando o pai dela vai preso, essas ausências que começam a acontecer. A Natalia narra de um ponto de vista muito curioso. A gente não percebe que ela tá crescendo. Ela parece que é criança praticamente o livro inteiro, até o momento em que ela diz casei. E a gente fica, hã? Como assim casou? Né? Ela adota essa perspectiva subjetiva de uma menina moça, que é muito interessante de se fazer, se você pensar que ela tá contando a história de uma família durante um período, né, político super complicado e conhecido. Mas ela decide fazer dessa perspectiva que não só doméstica, mas ela é feminina e ela é infanto-juvenil, né? Então ela vai falando de pessoas que depois a gente descobre que são muito importantes, porque tem uma espécie de glossário pessoal aqui no final e a gente descobre quem eram as pessoas citadas. Mas a família da Natalia conhecia pessoas muito importantes da Itália, pessoas ligadas à cena política, pessoas ligadas à fundação de partidos comunistas, pessoas socialistas, pessoas que ficaram refugiadas na casa dela quando ela era criança, e não entendia muito bem dessas coisas. Ela vai narrando a presença dessas pessoas na vida dela, muito dessa perspectiva da menina moça, né, que talvez não esteja totalmente ciente da importância política e social dessas pessoas. Mas ela vai mostrando como essa ausência vai se inserindo e como, por exemplo, o isolamento social dos seus pais, porque muita gente da Itália adere ao fascismo, poucas são as pessoas que, se não se declaram antifascistas, ficam ali meio que sem falar do assunto. Então, socialmente, os pais dela começam a se sentir bastante isolados. E a gente vai percebendo que as ausências vão ficando cada vez mais frequentes até que a gente chega em momentos bastante cruciais, onde mortes começam a ser narradas, enfim, essas ausências, esses distanciamentos vão ficando cada vez piores, né? Inclusive a família começa a se espalhar. Por causa das leis raciais, é imposto aos judeus um confinamento interno. Eles têm que ficar restritos a certos estados, a certas cidades da Itália, não podem sair do país, não podem assumir certos cargos, então eles têm uma série de limitações. E isso faz com que, gradativamente, as pessoas dessa família fiquem todas espalhadas, né? Então a gente vai percebendo também o desfazimento quase, né, dessa ligação familiar. E aí, nesse sentido, a gente entende mais ou menos o porquê da importância desse léxico familiar, né? Dessa linguagem e desse conjunto de hábitos próprios que une essa família, porque isso é uma espécie de reforço da identidade deles, isso fortalece, de certo modo, e também é uma espécie de recusa. É interessante que nesse livro a Natalia decida não ficar contando os fatos históricos e apenas aludir indiretamente a eles dessa perspectiva bastante doméstica. Quando ela bota a história da família na frente, é uma espécie de resistência e é uma espécie de reafirmação identitária desse grupo que teve a legitimidade da sua existência negada por esse regime. Então, na medida em que essas histórias são repetidas, porque esse tipo de léxico familiar, ele é muito repetitivo, né? É o tipo de expressão que a gente vai repetindo, então, toda a família meio que tem, e essa repetição, ela ganha um novo significado, no sentido de que ela é esse reforço de identidade e uma espécie de resistência nesse período onde essas pessoas deveriam existir cada vez menos, né? Deveriam estar cada vez menos presentes e menos influentes de acordo com o regime fascista. Então a Natalia quebra a hegemonia do discurso histórico, do discurso dos opressores e põe o discurso familiar em evidência. Na página 37, logo no iniciozinho do livro, ela diz assim: somos 5 irmãos. Ela era a caçula desses 5 irmãos. Moramos em cidades diferentes. Alguns de nós estão no exterior e não nos correspondemos com frequência. Quando nos encontramos, podemos ser, um com o outro, indiferentes ou distraídos. Mas entre nós, basta uma palavra. Basta uma palavra, uma frase. Uma daquelas frases antigas, ouvidas e repetidas infinitas vezes, no tempo de nossa infância. Basta nos dizer: não viemos a Bérgamo para nos divertir. Ou
Do que é que o ácido sulfídrico tem cheiro? Para restabelecer de imediato nossas antigas relações, nossa infância e juventude, ligadas indissoluvelmente a essas frases, a essas palavras. Uma dessas frases ou palavras faria com que nós, irmãos, reconhecêssemos uns aos outros na escuridão de uma gruta, entre milhões de pessoas. Essas frases são o nosso latim. O vocabulário de nossos tempos idos é como os hieróglifos dos egípcios ou dos assírios babilônicos, o testemunho de um núcleo vital que deixou de existir, mas que sobrevive em seus textos, salvos da fúria das águas, da corrupção do tempo. Essas frases são o fundamento de nossa unidade familiar, que subsistirá enquanto estivermos no mundo, recriando-se e ressuscitando nos mais diferentes pontos do planeta. Quando um de nós disser, ilustre senhor Lippmann, e logo ressoar em nossos ouvidos a voz impaciente de meu pai, parem com essa história, eu já ouvi isso mais de 1000 vezes. Assim como no Pequenas Virtudes, a linguagem do léxico familiar é bastante simples. A Natalia usa pouquíssimo de sentimentalismo, mesmo quando ela narra coisas sérias que seriam importantes para ela, no sentido assim da tristeza, da tragédia. Ela é muito pouco autoindulgente, mas o texto tem toda um lirismo também, sabe? Então é esse texto simples, contido, mas também um pouco lírico e melancólico. É um texto muito bonito, ela escreve muito bem. Considerando que essa pode ter sido uma indicação da Helena Ferrante para a lista do Bookshop.org, eu fiquei me perguntando o que no livro teria chamado a atenção dela. E eu acho que poderia ser esse trazer a história para o ambiente doméstico, narrar do ponto de vista do ambiente doméstico e do ponto de vista de uma menina moça, então esse ponto de vista feminino, esse ponto de vista que normalmente, especialmente nessa época, era socialmente desprivilegiado. E tem uma coisa também nesse livro interessante, que um dos únicos momentos em que a Natalia se coloca, porque ela se coloca muito pouco no livro, ela fala muito pouco de si, fica muito mesmo como observadora, um dos momentos é o momento em que ela fala da mãe, da ligação dela com a mãe, de como parte da confirmação do quão insegura ela se sentia vem do fato de ela se sentir distante da mãe e de sentir que a mãe não pode protegê-la. Essa parte está na página 177. Minha mãe partiu finalmente e eu fui acompanhá-la até Áquila. E enquanto esperávamos a caminhonete na praça, eu tinha a sensação de estar me preparando para uma longa separação. Aliás, tinha a sensação confusa de que não iria vê-la nunca mais. Aí ela narra algumas coisas que ela vê na rua e mais em seguida ela diz: recebi uma carta de minha mãe. Ela também estava assustada e não sabia como me ajudar. Então, pela primeira vez em minha vida, pensei que não existia proteção possível para mim, que devia arranjar-me sozinha. Entendi que sempre trouxera comigo, no afeto que tinha por minha mãe, a sensação de que ela, nas desgraças, me protegeria e defenderia. Mas agora, em mim, sobrava apenas o afeto. E todo pedido e espera de proteção desapareceram desse afeto. E pensava antes que, talvez, no futuro, era eu quem deveria protegê-la e defendê-la, pois minha mãe já estava muito velha, abatida e indefesa. Então acho que essa relação mãe e filha talvez interessasse um bocado a Ferrante, já que ela desenvolve bastante também esse tipo de relação nos seus livros. Uma outra parte que me interessou particularmente, né, um comentário que ela faz, né, porque mais pro fim do livro, o livro muda um pouco de tom e a Natalia começa a falar um pouco num sentido quase ensaístico, assim, ela vai ficando um pouco mais reflexiva. E ela fala um bocado dos seus amigos, né? Os seus amigos que eram editores na Enaldi, pessoas que ela conheceu, né? E que começaram a ser presas, a ter dificuldade na vida também, considerando que ela começa a ficar mais afastada da família. Ela vai gradativamente falando mais dessa outra família, que é a família dos amigos, né? Os amigos que, como ela, são antifascistas, enfim, trabalhavam na editora. Inclusive, ela fala um bocado do Cesare Pavese, que foi um grande escritor italiano e que era muito próximo dela, foi editor com ela na Einaudi, um escritor que acabou cometendo suicídio, e ela fala bastante dele também no Pequenas Virtudes, o outro livro dela. Mas nessa parte já mais reflexiva, ela vai falar um pouco sobre a poesia no pós-guerra, né? E eu achei interessante, eu que gosto muito de poesia, né? E achei interessante, acho, inclusive, que a gente consegue fazer um pouco de conexão com os tempos atuais,
que tem sido tempos de conturbação política, de polarização, inclusive não só na questão política, mas na questão da pandemia, enfim, tem sido períodos muito tensos, e como a poesia reaparece aí nesse momento, e muita gente tem recorrido não só a leitura de poesia, mas a escrita de poesia. Isso é uma coisa que eu tenho percebido, né, esse aumento. E achei interessante. Então ela diz assim: o pós-guerra era um tempo em que todos pensavam ser poetas e todos pensavam ser políticos. Todos imaginavam que fosse possível e necessário antes fazer poesia de tudo, depois de tantos anos em que o mundo pareceu ter emudecido e petrificado, e a realidade fora olhada como que através de um vidro, numa vítrea cristalina e muda imobilidade. Romancistas e poetas nos anos do fascismo tinham jejuado, por não existirem ao redor muitas palavras que fosse permitido usar. E os poucos que ainda tinham usado palavras escolheram-nas com todo o cuidado no magro patrimônio de migalhas que ainda restava. No tempo do fascismo, os poetas viram-se obrigados a exprimir somente o mundo árido, fechado e sibilino dos sonhos. Agora havia de novo muitas palavras em circulação, e a realidade parecia de novo ao alcance da mão. Por isso, esses antigos jejuadores puseram-se a vindimar com deleite. E a vindima foi geral, porque todos tiveram a ideia de participar dela. E determinou-se uma confusão de linguagem entre poesia e política, que apareceram misturadas. Esse livro tem um prefácio do Alejandro Zambra, que é muito interessante, onde ele fala, né, como ele é fã da Natalia e como ele gosta desse livro, e como esse livro é um livro que dá vontade na gente de criar o nosso próprio léxico. É verdade. Esse livro ele causa esse tipo de engajamento, que é querer que a gente também produza o nosso próprio léxico familiar, que a gente também revisite, compile essas idiosincrasias pessoais, íntimas, familiares nossas, né? É um tipo de engajamento muito específico esse do livro que também te leva para um movimento, né, de produção própria. É um livro que eu amei ler, realmente ele foi um livro muito gostoso, ele é um livro muito curioso, porque inclusive ele durante muito tempo parece um livro leve. A gente vai percebendo que ele está tratando, que ele está se passando, que os fatos narrados estão se passando num período tenso. Mas ele durante muito tempo tem esse quê de leveza, de familiaridade, de ambiente doméstico. Mas nada aqui é romantizado, né? Não tem nenhuma pessoa perfeita ou idealizada nessa família, o que eu acho que torna o livro ainda mais interessante. A gente percebe todas as esquisitices, chatices desses personagens, em especial desses pais, que são as grandes estrelas desse livro, são os pais da Natalia, né? Que é o Giuseppe Levi e a Lídia, né? Então, eles são realmente os personagens mais marcantes para nós. Né? E acho que era interessante e importante para Natalia que a memória que ela tinha desses tempos fosse uma memória familiar, fosse de certo modo um reforço desses afetos, né? A Mali, que é uma das apoiadoras do canal, falou isso no nosso encontro, né? Que ela falou que ela acredita que a Natalia escreveu esse livro para acomodar os seus afetos. E eu concordo com ela. Então, assim, foi uma leitura que eu adorei fazer. Eu sei que muita gente gosta desse livro, mas eu já reparei que esse livro divide opiniões. Eu já vi várias pessoas dizendo que esperavam mais, não entenderam por que o pessoal gosta tanto. No nosso próprio clube, esse livro causou incômodo em algumas pessoas, em especial não só pelo fato de que o pai da Natalia é um homem preconceituoso, ele em alguns momentos dá sinais de certo racismo mesmo, embora a gente não tenha exatamente certeza de em que conotação ele usa determinada palavra, mas é uma palavra que está muito associada ao racismo, mas enfim. E também porque é uma família muito tradicional ainda, né? Então, assim, a Natalia aqui, de certo modo, está fazendo esse resgate de uma memória familiar que é de uma memória familiar bastante tradicional, né, de certo modo. Mas é isso, se você leu o livro, vem me dizer o que você achou, se você gostou, qual foi a sua impressão. Eu tenho um outro livro dela aqui em casa que saiu pela Tag, quando eu assinava a Tag, que é o Todos os Nossos Ontens, e é um livro de ficção, fiquei com muita vontade de ler, porque os 2 livros dela que eu li
não são ficção, né? Então, o Pequenas Virtudes não é ficção. E esse aqui, embora seja um livro de memórias, ela solicita no início do livro que o livro seja lido como se fosse um romance. Ela diz que não inventou nada, as pessoas são reais, os fatos são reais, mas que ela pede que o livro seja lido como romance, né? Até porque a memória tem suas traições, enfim, tem suas falhas. Mas eu queria ler o Todos os Nossos Ontens, inclusive porque já ouvi falar que é possível reconhecer as inspirações no Todos os Nossos Ontens nesses personagens familiares aqui. Então acho que seria uma relação interessante de fazer. Se você já leu Todos os Nossos Ontens e quiser vir aqui me contar o que você achou também, vou gostar muito. É isso, muito obrigada a todos pela companhia, muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar meu trabalho. Beijos e até a próxima. Tchau!